Gente, estou de volta ao meu canal há muito tempo, deixei de gravar vídeos e agora estou de volta para uma conversa, um diálogo entre os internautas, aqueles que puderem passar no meu canal, e aproveitando, dizendo que você pode deixar a sua pergunta, seja na área teológica, filosófica, e nós traremos aqui uma resposta, né, seja de forma exegética, teológica ou filosófica. Queremos então abrir um debate e estarmos aqui no canal falando de alguns temas. Eu gostaria de hoje falar exatamente sobre o pensamento da nossa época. Eu diria que o pensamento da época pós-moderna é o pensamento da polarização. Eu vou explicar. Antigamente havia o pensamento da tese e antítese. Isso quer dizer o quê? Há é diferente de não há. Aquele que dizia que roubar era errado, não roubar é o certo. Então, antigamente as pessoas tinham por tradição o certo, errado, vindo de tradição, de famílias, de tabus da própria sociedade. Com o tempo, com o recrudescimento do racionalismo, a dialética, então, chegou trazendo a síntese. Isso quer dizer o quê? A tese e a antítese se unem, formando uma outra opção, a síntese. Isso quer dizer o quê? Se você é contra determinada coisa e outro é a favor, por que não pensarmos numa terceira opção, entre o meio? Por que não juntarmos essas ideias e formarmos uma nova ideia, que seria chamada a síntese, a dialética de Hegel? Mas nos nossos tempos, eu diria que a tese e a antítese voltaram. Mas a diferença é que antigamente a tese e a antítese incluíam princípios. Hoje, os princípios foram abandonados. As pessoas de hoje não pensam mais com base em princípios religiosos, em princípios morais, tradicionais. As pessoas pensam agora numa forma de polarização, somente de ideias. Hoje em dia, o pensamento da época está em dividir ideias. Eu vou dar um exemplo. Existem aqueles que são adeptos do machismo e outros do feminismo. Alguns são adeptos do capitalismo, outros do comunismo, socialismo. Alguns são adeptos da esquerda, outros da direita. Alguns são do PT, outros do PSDB. Afinal de contas, as pessoas não escolhem por princípios, mas sim por ideia, simplesmente. Ideia em si. É a ideia pela ideia. Ou seja, a pessoa ela adere ao feminismo, a mulher adere ao feminismo, não porque ela vê princípios racionais ou com base em alguma coisa que ela acha certo, com base em princípios, para que ela escolha o feminismo. Ou a mesma coisa o machismo. Ou o direita ou esquerda. Por que você é da direita? Muitas vezes não são princípios. Eu sou da direita porque eu simpatizei com a direita, as ideias da direita em si. Às vezes nem são os princípios. E eu sou da esquerda porque simplesmente eu simpatizei com algumas ideias da esquerda. Mas se a esquerda se algum dia a esquerda tiver as ideias da direita, mesmo assim eu serei da esquerda, porque eu tenho
a escolha de ser da esquerda. Essa é a diferença do pensamento pós-moderno. O perigo disso é que as pessoas abandonaram completamente os princípios morais, as bases proposicionais, como Schaeffer chegou a falar, né? As bases proposicionais, a base para ter a moralidade, a base para ter uma ideia. Todas as ideias elas têm como base pressupostos, sejam pressupostos de quaisquer que sejam, mas qualquer ideia ela tem que ter um pressuposto, seja religioso, seja ateísta, seja materialista, seja qualquer que seja o pressuposto. Ninguém tem uma ideia se não tiver por base alguma coisa que ele ache, né? Vamos dizer assim, que ele se baseia nas suas ideias. No entanto, as pessoas na pós-modernidade, elas polarizam. E isso é muito interessante. É por isso que você vê muitos em passeatas, chamada passeata das vadias, passeata da maconha, passeata disso, daquilo. E se você perguntar para eles por que eles estavam defendendo a maconha, eles não têm o que dizer. É porque eu gosto, estou ali. Por que você está na passeata das vadias? Porque eu sou uma vadia. A pessoa diz, é porque eu sou de esquerda. E isso muitas vezes cai em violência. Por quê? Porque não tem princípios, não se pode discutir princípios. Se não pode discutir princípios, o que resta? É eu dizer que sou de esquerda e a pessoa dizer que é de direita, ou dizer que eu sou de direita e a pessoa dizer que é de esquerda. Só resta dizer isso. E se só resta dizer isso, só vai redundar em uma violência, porque não tem argumentos, não se tem argumentos. Então, esse é o grande problema. Depois, as pessoas podem perguntar, você é de esquerda? Você é contra o aborto? Você é contra o casamento gay? E aí a pessoa, por que você é contra isso? Porque a Constituição do meu país é contra. Mas se você tiver como base somente a Constituição, é uma areia movediça. Por quê? Porque as constituições mudam. Existem vários países que aderem ao aborto, que deixam na sua Constituição o aborto. E se um dia for aprovado no Brasil o aborto? E se um dia for aprovado no Brasil o casamento gay? Seremos a favor? Essa pessoa será a favor? Simplesmente por causa da Constituição? O grande problema das ideias sem princípios é exatamente a falta de argumento para defender essas ideias. E isso é um grande problema. Isso vai levar de novo ao que Schaeffer diz, a um andar de cima, ou seja, a total subjetividade. Subjetividade simplesmente das ideias em si e não de princípios. A necessidade de princípios, a necessidade de valores com base em pontos proposicionais é urgente e muito importante.